Começando o segundo bloco do Visão Técnica, a gente vai falar nesse bloco sobre o movimento do dólar, né? O dólar teve uma semana bem movimentada, muita intervenção do Banco Central. A gente viu o Banco Central fazendo intervenção recorde na quarta-feira e todos os dias, né, fazendo leilões de swap em valores bem altos para tentar conter o movimento de queda, né? Daí o que a gente pode ler do gráfico? Só para posicionar... Acho que agora está com som. Só para posicionar vocês, tá, pessoal? Desde 2013 que o Banco Central não fazia esse leilão, leilão de swap reverso. Só para vocês terem ideia, não vamos entrar no detalhe do que é, mas só para vocês terem uma ideia, esse leilão de swap reverso é equivalente à compra de dólares futuro. Então, quando ele oferta dólares, ele oferta o contrato de swap reverso, se, um exemplo, ele abriu o leilão na quarta-feira com 80 mil contratos, o mercado inteiro comprou esses 80 mil contratos, ou seja, ele tem uma expectativa de alta do dólar futuro, tá certo? Então, quanto mais contrato ele vender, maior a expectativa de alta do dólar futuro. Então, o que a gente teve? Ao longo de todos os dias, exceto hoje, que só tivemos foram dois leilões hoje, o Banco Central anunciava, um exemplo, 9h30 da manhã, que era o horário que ele começava a fazer os leilões, tá? Ele começava com 80 mil, dos 80 mil que eu estou vendendo o contrato de swap reverso, o mercado ia lá e fechava o negócio em 10 mil, 20 mil, ou seja, o mercado estava empeitando o Banco Central, eu não estou acreditando na alta do dólar, então não vou comprar os contratos dele. Em seguida, ele começava a fazer leilões ao longo do pregão, chegou a fazer 5 leilões ao longo do pregão, isso deu bastante volatilidade para o nosso mercado. Então, assim, são intervenções que a gente tem, o Banco Central tentando segurar aí a queda do dólar, porque se eventualmente tiver o impeachment, abre espaço para o dólar cair. Então, se o dólar em queda de uma maneira um pouco mais acentuada, o que vai impactar? Empresas importadoras, exportadoras, a nossa balança comercial e outros fatores que venham influenciar com o câmbio. Então, assim, ele está entrando para poder conter essa queda que o mercado estava apostando, essa queda exagerada que o dólar estava tendo, tá certo? Então, esse que foi o objetivo do leilão do Banco Central. Agora, falando graficamente do dólar, eu vou mostrar aqui para vocês como que o dólar está trabalhando. Primeiramente, é um canal de baixa, tá? O mercado tem aqui dois topos nos mesmos níveis e ele fez uma relação de fundos nesse mesmo nível. Percebam que, no curto prazo, esse é um gráfico semanal, tá? No curto prazo, apesar da gente ter o rompimento, tá? O rompimento desse patamar de suporte de 3.580, 3.550, ele rompeu, porém ele não rompeu com uma margem muito interessante. Ele rompeu e o fechamento dessa semana ficou muito próximo a essa região de suporte, ou seja, temos bastante comprador aqui. Quais são esses compradores? Intervenção do Banco Central. Então percebam que o dólar chegou a bater 473, ele recuou aqui quase o fechamento em 550. Então é uma região de suporte importante, o gráfico mostra isso, independente de intervenção ou não. A gente teve aqui uma linha de retorno desse canal de baixa sendo testado e temos também aqui uma região que foi topos anteriores. Então eu tenho uma referência de preço que o mercado segurou, fez um rompimento falso, uma referência de topo, um topo mais recente e depois que o mercado rompeu esse patamar de preço, ele desenvolveu uma movimentação bem direcional de alta. E consequentemente a isso ele voltou aonde? Para fazer o teste desse mesmo patamar. Então assim, é uma região de suporte, acredito que a gente vai ter bastante briga. Quais são os caminhos que o dólar pode fazer, tá? Como ele está em cima de um suporte, ele tentar ter um respiro, uma leve movimentação de alta, ou até mesmo, não me assustaria se ele fizesse uma movimentação parecida como essa, uma alta um pouco mais expressiva até a casa de 3,90, 3,80, tá? Lembrando que a cotação da moeda está sendo R$ 3,54 o futuro, tá? Mas acredito que ele possa ter um certo respiro, tende a ter um certo respiro, ele vai encontrar um obstáculo de preços aqui nesses patamares em 3.730, 3.700, tá? Número importante, número psicológico importante. Então tem espaço para altas? Tem. 250 pontos, 150 pontos para cima? Tem. 150, 200 pontos? Tem. A gente está falando de aproximadamente 20 centavos na movimentação do dólar, tá? Isso é de 3.54 para 3.70, 3.75. Então tem essa possibilidade. Aí a gente vai ver se ele vai ter força para subir ou não. Porém, percebam que já tem aqui algumas semanas em que o dólar ele está trabalhando em cima desse patamar de suporte. Perceba que ele já demonstrou candle de indefinição e ele não teve força para subir. Candle de indefinição não teve força para subir. Candle de indefinição não teve força para subir. Consequentemente a isso, se o dólar eventualmente perder o suporte que foi estabelecido na mínima de hoje, a sinalização é que ele vai perder esse canal de baixa e abre espaço para uma movimentação direcional um pouco mais intensa de queda. Qual que seria o primeiro obstáculo do dólar? O primeiro obstáculo do dólar ficaria aqui
na casa desse fundinho aqui, na casa de 3.290 melhor, 3.300 arredondando para número psicológico, que ficaria o futuro na casa de 3.30. Tem espaço para buscar? Tem. Mais uma vez, a gente vai tomar bastante cuidado nas leituras, melhor, eu estou tomando muito cuidado na leitura gráfica, tanto do dólar quanto do Ibov, justamente por causa do cenário político. A gente tem esse final de semana, então dependendo como for, igual, bolsa é para cima, se passar a votação na Câmara, bolsa vai abrir para cima, o dólar vai abrir guepado para baixo. E isso eu acho que não tenho dúvida que veio acontecer. Mas tive alguma notícia. E aí, como que vai ter a continuidade? Então, assim, muito cuidado, que eu acho que a gente tem que ter agora, de tomar um direcionamento. O que o gráfico está me falando? A análise técnica funciona? Eu sou analista técnico, eu amo o que eu faço, eu amo gráfico. Eu não vou mudar minha opinião em relação a isso. Mas a gente está num cenário totalmente... Não dá para desprezar o cenário político, né? Exato. A conjuntura hoje é toda econômica, é político, perdão. Assim, muita atenção, a gente não tem intervenções do Banco Central. Pô, o Banco Central está tá colocando suas reservas para poder conter a queda de uma moeda. Agora, é interessante também porque essa semana ele atuou todos os dias. Todos os dias. E a mão pesada, atuação recorde na quarta-feira, mas mesmo assim o dólar ainda ficou... Ou se ele fechava com alta, era uma leve alta, mas assim, ele não conseguiu puxar o dólar para cima, né? E tinha uma característica muito interessante, quando o dólar, ele estava abrindo quase todos os dias, que a gente fez muitas operações de day trade nessa semana do dólar. Ele abria na região de 3.515, 3.520, o mercado começava a puxar essa intervenção do Banco Central. O Banco Central ia lá, colocava os contratos, ele puxava 3.550, 560, 550, 560, parou. O mercado afundava para 3.500 de novo, 3.490. Foi duas vezes, quarta e quinta foi o mesmo cenário. Esse mesmo cenário, ele abriu 550 e afundava. Então assim, o mercado como um todo, os bancos como um todo estão indo contra o Banco Central. Mas assim, é importante a gente ficar atento ao movimento que esses players estão fazendo. A gente tem instituições que operam dólar futuro, claro, a gente não vai falar assim, eles estão montando posição, não. Mas essa semana, para você ter uma ideia, o saldo comprado do BTG Pactual e do UBS, um exemplo, cada um está comprado em mais de 50 mil contratos. Então é muito contrato. Teve dia que o BTG Pactual e o UBS, cada um estava comprado no dia. O saldo do dia foi de 30 mil contratos. Então é uma movimentação muito expressiva. A gente tem aí a média de negócios que os players ficam posicionados por dia, 5 mil contratos, 6 mil contratos. Agora você vê um player posicionado em 30 mil e o outro em mais 30 no único pregão. Pô, não é que eles estão comprando que vai ser. Às vezes eles estão zerando posição. Então a estratégia que eles estão fazendo a gente não sabe. Mas é um saldo que chama a nossa atenção. Então assim, mais uma vez, é um cenário atípico, intervenções de Banco Central, votação na Câmara, Bolsa e dólar, eles são totalmente um contra o outro. Pô, Bolsa subiu, o dólar vai para baixo. Logicamente que a gente teve pregões com os dois andando do mesmo lado. Mas assim, hoje o cenário está totalmente mais voltado para a política do que para o gráfico em si. Pô, Daniel, mas o gráfico, falei para você que tinha um pivô de alta, rompeu uma resistência e vai andar. Beleza, eu vou continuar olhando o day trade, um gráfico onde tem os pontos de suporte e resistência. Mas assim, um cenário um pouco mais macro, o que o mercado tende a fazer, aí é totalmente político. A gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite, vai que tem alguma surpresa que a Dilma ia fazer o pronunciamento, não teve, algum pronunciamento de outro deputado, não sabemos. Esse final de semana vai ser atenção total. Vai ser comer pipoca do sofá aqui no jornal. Mas é isso aí, enfim, o dólar onde que ele está? Está em suporte. Encontrou uma região de suporte muito importante, onde o Banco Central está atuando. Tem espaço para altas? Seria natural. Eu, particularmente, não vejo que a Bolsa vai continuar, posso estar enganado, mas pelo que vem acontecendo nesses dias, eu não vejo que a Bolsa vai sustentar essa alta forte durante a semana. Mas aí a Bolsa fecha com 7 de alta. Beleza, fechou. Mas assim, é mais voltado para o político. Eu acho que a Bolsa abre com gap de alta, não vai ter força para sustentar e vai entregar ao longo do pregão na segunda-feira. Dólar deve abrir em gap de baixo e depois ele deve voltar para ficar na região dos 3,50, que é o preço que o Banco Central começou de fato a atuar. Agora, Danilo, você falou uma coisa interessante, nos dias o dólar dando uma puxada, indo para 3,55, e depois caía, perdia os 3,50. Para quem atua em gráfico de tempo menor, assim, tem alguma estratégia para usar? Você adotou alguma estratégia nesses dias, assim, para usar no gráfico do dólar mesmo? Tá. Uma das coisas que eu recomendo para as pessoas é focar em poucos períodos gráficos. Às vezes eu olho o gráfico de 1, de 10, de 15, não.
eu olho para operar dólar, gráfico de 15 minutos e de 1. As minhas entradas, 1 minuto. Porque o dólar é rápido. Para vocês terem ideia, não sei se vocês todos conhecem, tá? Mas cada variação de 1 ponto, tá? Para mover 1 centavo do dólar, ele tem que andar 10 casas decimais. Para cada um ponto que ele movimenta, um mini contrato são R$10. E um lote do cheio são R$250. Então o financeiro envolvido no dólar é muito alto. Então assim, o que eu olho? Gráfico de 15, as minhas entradas, gráfico de 1 minuto, média de 21 e média de 200. Como ele está bem mais forte, eu coloquei uma média de 9 exponencial que eu utilizo há muitos anos. Eu só estou deixando ela na gaveta. O que eu mais uso é média de 21 e média de 200, gráfico de 1 minuto. Essa que seria a minha estratégia. E outra, alvos, saber que o mercado está volátil. Eu não vou entrar no dólar para buscar um stop de 2 pontos, de 3 pontos. A gente tem que saber se adaptar aos movimentos do mercado. Então, tenho possibilidade de operar dólar? Tenho, porém você tem que saber que o seu stop vai ser um pouco mais longo. Então depende do cenário, pô, eu vou colocar stop de 3 pontos, mas pô, stop de 5, 6, 7 pontos. Para quem não trabalha e não conhece o dólar, o movimento, às vezes um stop de 7 pontos pode machucar o financeiro. Então dosar o tamanho do capital, eu acredito que esse cenário entrar com lotes menores, dá para buscar alvos maiores? Dá para buscar alvos maiores e ter muita cautela. Não mudar a metodologia do jeito de operar. Se você sempre operou dessa maneira, continua, siga a sua estratégia. Não tenta mudar, agora eu vou mudar a estratégia, não, é mais fadado você a perder ou não ter sucesso. Eu particularmente olho o gráfico e eu tive alguns professores na minha vida de tape reading, então eu olho o gráfico, eu não consigo não olhar mais um gráfico do que olhar o fluxo do dólar. Então eu vejo quais são os bancos que estão comprando, o médio do que eles posicionaram, saldo do mar vendido, do mar comprado, qual é o VWAP do dia, ajuste, a gente começa a ver o posicionamento dos últimos 10 minutos, enfim, aí começa a resenhar sobre tape reading. Mas eu olho tape reading e análise técnica para operar dólar. Mas o que eu me guio é gráfico. O gráfico está me dando ponto, eu vou olhar o fluxo, de onde que está surgindo esse fluxo. Mas esses dias tem dado bastante operação. Tem, bastante. Eu, ultimamente, eu tô preservando para fazer menos, apesar de dar bastante oportunidade, eu tô dando prioridade para fazer menos operações, mas operações com um pouco mais de qualidade. Igual, segunda e terça-feira, tomei ferro no dólar. Falei, galera, vamos continuar. Chegou na quarta, pô, só do trade de quarta a gente pegou do segunda, da terça e mais a quarta, foi um dia muito bom. Se eu não me engano, foram 8 operações, não erramos nenhuma. Então, pô, o mercado deu a oportunidade, pegou. Estamos com o financeiro bacana? Eu acho que agora é hora de esperar. A gente já está posicionado numa opção, pegar um pouco de dinheiro numa opção, uma operação no índice, uma operação no dólar e começar a gerenciar o seu capital. Eu não acho que é o momento de você, eu vou entrar com 10 mini contratos, 50 mini contratos. Se você nunca operou, opera com um, vai com calma. Então dá para ter oportunidades? Sim, dá para ter oportunidades. Ultimamente eu estou preservando fazer menos operações e com um pouco mais de consistência. Aí poder dar, que eu tô ficando muito ouvindo a Globo News, ouvindo o site da Infomoney o dia inteiro. É um Globo News, Broadcast, Bloomberg e Infomoney do lado. Meus gráficos começaram a ficar pequenos, eu trabalho com 6 telas, então os gráficos sumiram. Então o que eu tô mais focado? Notícia. O que tá acontecendo no Broadcast? Ficando vendo notícia o dia inteiro. Então assim, pô, Dani, você tá operando notícia? Não tô operando notícia, eu tô dando atenção. E vem esses leilões também no meio do dia, esses leilões Exato. Extraordinários, né, do Banco Central. Às vezes a gente nem sabe que ele ia fazer leilão, comunicado, leilão. Tem um dia que vieram 3 seguidos. Nossa, foi. Se não me engano, foi quarta-feira, um atrás do outro. Falei, caramba, não vai parar. A hora que o mercado, ele teve que fazer o último leilão, se eu não me engano, era 4h40 da tarde. Já tinha fechado o comercial praticamente, já tava fazendo leilão. Exatamente. Bom, Danilo, vou fazer uma pausa nesse bloco e depois a gente volta para fazer a análise das blue chips da Bolsa. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta.